Setembro. Setembro de 1321. Ravenna. Acaba de falecer. Ele acaba de falecer hoje. Na cidade que ele escolheu para morrer, que ele escolheu para terminar sua missão. Na única cidade que aceitou de recebê-lo, na única cidade que aceitou que o aceitou, que aceitou de amá-lo nos seus últimos anos, exiliado, Ravenna. Ravenna, um dos principais portos militares da Roma Antiga. Se chamava Classe. Em latim, classes significa porto mesmo. E Ravenna, a cidade onde eu moro. Uma cidade pequena, 150 mil habitantes, nordeste da Itália. Vinhos maravilhosos, embaixo de Veneza, assim, Mar Adriático, na frente da Iugoslávia. Cidade deliciosa. E foi a terceira capital do Império do Ocidente romano, e depois de Roma e de Mediolano. Teodorico, grande imperador bárbaro, o bárbaro, se apaixonou por ela, se apaixonou por Ravenna e fez de Ravenna a sua corte. Trouxe para cá grandes obras. Temos grandes obras do Império Bizantino. Ravenna é uma cidade linda. E, pois é, 1321. Hoje é a data da sua morte. Setembro de 1321. Ravenna. Hoje nasce em Florença, 1265, de uma família nobre florentina. Cresce com poetas famosos, cresce com a pintura e com a poesia. E a sua referência é um poeta homossexual que não era muito aceito na época e foi condenado. Foi condenado porque naturalmente não é o momento, mas que teve uma grande influência na sua vida cultural e política, na sua vida civil e política. Mas sem o seu ponto de referência, ele cresce num ambiente cortês e elegante, mas cresce sozinho. E a sua poesia cresce com ele, uma poesia solitária. E já grande, conhece poetas importantes. Conhece poetas importantes com quem tem a possibilidade de compartilhar essa paixão. E então, jovem conhece aquela que é o amor sublime e espiritualmente superior da sua vida. Beatrice, em italiano, Beatrice. Em português, Beatriz. em 1290. O amor da sua vida falece. A dor da perca de Beatriz hoje ensina
ensina a ele que é tudo tão abstrato, tão complexo. E a poesia inicia a ser um ponto de chegada, inicia a tomar um corpo, a ser um pouco mais real na sua vida, mas também todo aquele vazio começa a virar uma realidade política. Uma realidade política cada vez mais forte, mais presente na sua vida. Até que ele vira um guelfo branco. Um guelfo branco e acaba sendo eleito prior. Prior em Florença é um dos cargos mais importantes. E ele é eleito prior. Prior e luta pela liberdade, pela independência, pode-se dizer independência de Florença. Ele é um ponto de referência, ele é um líder moderado, mas é um líder, ele é importante. Ele é importante, ele conta, ele é admirado. Ele incomoda. Geralmente essas figuras incomodam. Ele incomoda. Ele incomoda tanto que chamam alguém de importante, mandam alguém de importante da França para tentar, podemos dizer, camuflar, sabotar a sua presença, não a sua presença, vamos dizer os guelfos brancos, né? E colocar os guelfos negros no poder. E Florença, sim, ser comandada pelos guelfos negros naquela época. Então, nosso amigo, quando entende que isso pode acontecer, o que faz? Sai de Florença para ir até o Papa, pedir intervenção do Papa, porque nessa época é o Papa, é a Igreja que comanda. Mas quando ele sai de Florença, já é muito tarde. É muito tarde porque chegam em Florença e tomam o poder. Tomam o poder e decidem que ele não pode mais voltar para Florença. Então ele é oficialmente exiliado. Ele é exiliado e nunca mais poderá voltar para sua terra. E aquela que agora é a sua esposa, nunca mais o verá. Ele nunca mais vai poder voltar para sua casa. Então ele começa a rodar, viajar pelo norte da Itália pedindo exílio e vai para Forlì, vai para Verona, vai para outras cidades pedindo ajuda, pedindo casa, pedindo que seja recebido. E as cidades o negam, todos têm medo. Não é fácil receber um exiliado. O poder de Florença é grande, o poder em certos encargos políticos é muito grande. Então ele chega em Ravenna, ele chega na minha Ravenna e Ravenna o recebe. Ravenna o recebe e de Ravenna aceita recebê-lo. Em Ravenna, de longe, ele vê o que está acontecendo, ele consegue entender com essa raiva, a gente pode dizer raiva, com essa dor, não raiva, com essa dor sem Beatrice, essa dor de ter deixado agora a esposa, essa dor de exiliado, a dor política, ele consegue ver tanta coisa que antes ele não via. Ele vê mais corrupção, ele vê tudo o que está acontecendo, essa política que não é aquilo que
pela qual ele sempre lutou, ele vê tanta coisa e ele começa a escrever. Ele começa a escrever e ele começa a contar e ele começa a escrever tudo aquilo como ele vê. E ele começa a escrever e a colocar todos os cantos, paraíso, purgatório, e começa a desenhar tudo aquilo que para ele é aquela dor. Tudo aquilo que representou Beatriz, tudo aquilo que representa essa realidade, aquela que é a visão dele do mundo, da vida, da realidade, a visão dele. Aí ele contrai a malária e hoje, setembro de 1321, ele falece. Mas ele escreveu e nos deixou a Divina Comédia. Hoje morre Dante Alighieri, em Ravenna. Bom, gente, olha onde estamos. No túmulo do Dante Alighieri. Pois é, estamos em Ravenna, na minha cidade, e foi para isso que eu contei essa história para vocês entenderem a importância de contar uma história, a importância de emocionar e de saber comunicar. E o quanto é importante, enquanto a gente degusta um vinho, saber contar a história do nosso território, da nossa empresa, da nossa marca, e através dessa comunicação justamente ter o nosso cliente como centro da nossa atenção, em vez do nosso produto. E Dante ensinou isso pra gente. A Divina Comédia ensina isso pra gente. Até hoje isso é a parte mais importante da poesia do mundo. Bom, é por isso que eu convido vocês a assistir esse curso, e o Business Smart Tasting vai ensinar isso para vocês com o professor Adão, e eu espero que tenha sido uma ótima experiência para vocês. Obrigada, e convido vocês a virem visitar Ravenna, que é uma das cidades mais bonitas da Itália.